Boa noite, boa noite. Oi, mames. Oi, ma. Boa noite. Boa noite. Boa, Boa noite. Tudo bom, Luiz? tudo ótimo. E você, Kátia? Tudo ótimo. Ajeita um pouquinho sua câmera. Ótimo. Tudo bem com vocês, gente lindas? Como de praxe, eu vou ler uma mensagem para vocês. Perdoe sempre. Não carregue ressentimentos em seu coração. Você é capaz de perdoar? Você se encontra no alto, num patamar superior àqueles que o ofenderam? Então, não se sinta ofendido. O seu mundo real é aquele que vibra em seu coração, onde reina apenas o amor. Não queira descer ao nível do ofensor. Não se ombreie a ele. Por essa razão, não receie perdoar quantas vezes forem necessárias. Agindo dessa forma, você é quem mais ganha. Boa noite, gente linda! Relacionado à nossa live de hoje, né? Que inclusive eu fiz um discernimento sobre o que vem a ser máscaras. E escrever um texto, um pequeno texto para vocês se situarem logo agora no início da live. Há quem evite o contato com as ondas emocionais, usando máscaras que escondem os sentimentos, navegando sem rumo e sem destino, totalmente perdido na internet. As atividades de lazer e diversão são boas, refazem as energias e trazem alegria. O problema é quando elas são usadas como distração ou até mesmo desculpa para nós nos aproximarmos dos sentimentos que não queremos lembrar que eles existem. E muitas vezes até esquecemos que esses sentimentos existem mesmo e estão calados no fundo do nosso eu. Com isso, vamos nos mantendo refém de nós mesmos, enquanto achamos que aprisionarmos a emoção que não queremos nos confrontar com eles. Por mais que tentamos ignorá-los e recalcá-los, mesmo no fundo das sombras e do isolamento que todos nós temos, essas emoções não se acabam e não se intimidam com isso. Tudo começa a incomodar. O parceiro, o vizinho, o trabalho, aí começa a ficar complicado. Tudo isso começa a querer aflorar dentro da gente. As máscaras sociais nos mantêm a salvo da exposição. Além de tentativas frustradas e encobertas ou querer fugir delas. Ao encanto do indesejado e de nossos sentimentos e frustrações. Pois é, né, Luiz? Pois é. Como a gente camufla as nossas emoções e com A isso gente pensar colocamos um pouco, máscaras, né? exato, para a gente pensar um pouco, a gente um pouco mais profundamente para esse tema, né? A gente precisa pensar e ter na consciência, quando a gente começa a olhar, né? Quais são as máscaras e quais são os sentimentos, quais são as emoções que eu não quero olhar, a gente precisa entender que a gente começa a construir essas máscaras sociais e essas máscaras que a gente traz, né, durante a vida toda, lá na nossa infância. Então, a gente, quando é criança, está naquela fase dos 6, 7 anos, que a gente começa a perceber que em volta da gente existe um convívio social e existe
um padrão de interesse social, a gente começa a se observar e a construir essas defesas, né? Geralmente elas nascem na infância e a criança ela cria uma persona para sobreviver no meio que ela vive. Sim. Né? Então, para ela ser aceita na escolinha, para ela ser aceita na família, para ela ser aceita junto dos primos, para ela ser aceita, enfim, aonde quer que ela frequente, né? No mundo dela. Então, lá na infância, a gente começa a construir essas máscaras para que a gente possa atender a necessidade social, para ser aceito socialmente. É muito comum, né, nessa fase da infância para a adolescência, a gente começar a construir comportamentos que nem são comportamentos desejados. Mas são aprendidos, né? Não, mas que são aceitos pela sociedade. Sim. Os aprendidos a gente ainda leva no inconsciente, mas aqueles comportamentos que são aceitos na sociedade. Então, de alguma forma, é legal andar com aquela turma, é legal se vestir como aquela menina, é legal usar aquela roupa que todo mundo usa, é legal usar o tênis da moda. E dentro desse nosso processo, a gente começa a criar uma persona, né? Uma identidade que a gente cria para conviver nesse nosso meio. Como um meio de sobrevivência, né, Luiz? Como um meio de sobrevivência. Para quê? Para evitar o sofrimento, para evitar a dor, para evitar a humilhação, para evitar o bullying, para evitar a exclusão. Porque muitas vezes essa exclusão ela já existiu na nossa estrutura psíquica quando a gente começou a entender o nosso sistema familiar. Sim. Né? É muito comum a gente entender que em alguns momentos a gente é excluído ou que a gente não é tão bem aceito. Ou que os nossos comportamentos, ou que os nossos pontos de vista não batem com o coletivo daquilo que a gente nasce, daquilo que a gente vive, e dentro da forma com que a gente tem que atender também as necessidades dos nossos pais, né? Aquilo que eles esperam da gente. Então, aí tem que voltar, porque senão a gente começa a vazar o assunto. A gente começa a falar até da vida uterina, né? Que começa lá atrás, antes mesmo de virmos para esse mundo. Botar oi, chegamos. É um processo de defesa, né? De dor e de sofrimento que a gente pode vir a ter ou que a gente tem durante a nossa vida. Mas elas são, de alguma forma, ferramentas fundamentais para a nossa sobrevivência. Sim, agora me diz uma coisa. Você acha que nesta quarentena, né, que nós nos encontramos, estamos inventando novas máscaras ou estamos tendo o difícil desenvolver do nosso eu, que está calado no íntimo? Porque se a gente olhar, Kátia, dentro desse processo, você pode desenvolver um falso self. Não quer dizer que você está criando uma personalidade falsa, porque o falso self é inconsciente, né? Ele é real. Aquilo que você cria, aquela persona que você cria, ela é real. Então, dentro desse momento que a gente vive hoje, de isolamento, de falta de trabalho, de problemas financeiros, de uma necessidade... Né, afeto, amor, contato físico. Acabou. E a gente, com essa nossa raiz latino-americana, brasileiro, né? Caliente. A gente gosta do toque. Então, isso tudo, ele vai deixando a gente com uma falta. E essas exclusões que a gente tem hoje, elas nada mais são do que repetições que a gente tem e que estão recalcadas desde a nossa infância dentro da gente. Com certeza. Né? Com certeza. Porque a gente cria um padrão e a gente, depois de um tempo, a gente só repete esses padrões. Então, tudo aquilo que a gente introjetou e que a gente colocou dentro da gente na nossa infância, todos aqueles sentimentos, as mágoas, as tristezas, as necessidades que a gente tem... as frustrações. As frustrações, as necessidades que a gente tem de se colocar num grupo, num meio. Tudo isso já foi criado. A partir daí, a gente só vai repetir um movimento emocional. Né? E esse é o grande lance da psicanálise. É você entender aquilo que te leva a realizar hoje, mas que
que tem uma causa lá atrás. Por Sim, isso que muitas vezes ficam camufladas, né, Luiz? Ficam camufladas, aquilo vai sendo armazenado no fundo do nosso eu. E essas máscaras são uma camuflagem. Sim. São uma camuflagem inconsciente, inclusive. Né? Por isso que ela é o falso self, ele não é falso, ele é real. Embora tenha esse nome falso self, o falso eu, né? É um outro eu que eu tenho idealizado dentro de mim e que eu vou tentar viver ele para essa sociedade. Então, uma das coisas que eu vejo muito também em consultório, não sei se você tem essa percepção também, que muitas vezes não querem entrar nesse patamar de renascimento, ou seja, de mexer nesse baú. Eu costumo dizer para os meus pacientes que somos uma cômoda cheia de gavetinhas. Nessas gavetinhas podem vir à tona uma série de sentimentos que antes você não se dava por conta. E conforme o contexto da situação, isso começa a pipocar. E tem uma coisa, né, Kátia? A gente precisa entender. Para a gente tratar o nosso processo emocional, a gente tem que estar disposto a rever as nossas dores. Porque tudo aquilo que a gente vai recalcando, tudo aquilo que a gente vai jogando por uma gavetinha lá que a gente não consegue lidar e que a gente não consegue ver, de alguma forma, é isso que vai transformar a gente. Quando eu falo, agora eu vou abrir um outro viés, que é o da reforma íntima, que é do conhecimento, né? Que é daquele pilar do psicossocial e espiritual, é aquilo que é o espiritual, aquilo que dá sentido para a vida. Importantíssimo para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente olha esse sentido, essa reforma íntima, né? Quando a gente a gente traz esse olhar para a gente entender um pouco da nossa essência, um pouco daquilo que dá sentido para a nossa vida, esse olhar, ele vai trazer a gente mais para próximo da nossa verdade. Então, essa consciência, quando a gente começa a trazer e vivenciar essa consciência e entender, de alguma forma, que isso tudo fez parte da minha construção emocional, fez parte daquilo que eu sou, e que, de alguma forma, algumas coisas nem têm aquele sentido todo que eu carreguei até hoje, eu começo a quebrar essas máscaras. Eu começo a destruir essas personas que viviam querendo mostrar algo que a sociedade esperava de mim e passo a viver a minha verdade de forma mais intensa. O grande olhar que a gente tem que ter. É por isso que quando a gente fala, eu preciso olhar para aquilo que ficou, né? Mas eu preciso trazer isso para a consciência. Porque o processo de autoconhecimento, ele não é mágica. Não. E ele nem é levinho, né? É uma coisa que vai ter... Outro dia eu ouvi de uma pessoa que está em tratamento, falando assim, não, um conhecido meu disse para eu procurar uma terapia alternativa, porque a psicanálise vai me consumir a vida inteira. O processo do autoconhecimento... É para a vida inteira. É contínuo. Contínuo. Eu vou até onde eu me permitir. Eu vou até onde eu senti que a minha necessidade de transformação existe. Sim. E o ser que está em mudança, que está em transformação, e quando ele descobre que a transformação parte dele, olhar para ele vai para o resto da vida se observar. O que a gente não pode permitir, dentro do nosso processo, né, de autoconhecimento, é entender e se limitar naquilo que a gente pode olhar, né, para dentro da gente. Porque as respostas, elas estão lá no fundo. As respostas, elas estão naquelas dores que a gente hoje não quer nem mais ter. Mas que a gente já sentiu, que a gente já viveu, que a gente muitas vezes acha que superou. E que de quando a gente não consegue lidar diretamente ou voltar a lidar diretamente com elas, existe aí um buraco. E esse buraco é o que leva a gente a criar essas máscaras para a gente se posicionar socialmente diante das pessoas e acabar sendo aceito.
vivendo do Acaba sendo aceito, mas muitas vezes tem uma fuga gigantesca, né? Eu é mesma sempre uma fuga. tenho uma paciente que eu desmembrei uma faceta da vida dela e a questionei e ela falou assim, não quero tocar nisso, não quero tocar nesse assunto porque isso não me faz bem, eu ainda não estou pronto. E isso é o quê? A negação, né, Luiz? É a Negação. negação. Mas aí esse é o bacana, esse é o gostoso, né? Sim. Quando você pega alguém num processo de negação, e quando a gente está mesmo, eu vou falar a gente como exemplo, né? Como ser humano, todo mundo tem as suas máscaras. Todo mundo carrega. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. E é saudável para o nosso ego sobreviver nesse mundo de hoje. Sim. Mas quando a gente olha, né, para alguém que está nesse processo e está negando olhar para uma dor, realmente é difícil. É difícil você chegar e colocar, né, na frente aquilo tudo que dói. É difícil a gente parar É para difícil. nossas dores, para as nossas faltas e aceitar muitas vezes que faltou amor, que faltou compreensão do amor, Acolhimento. faltou acolhimento, que faltou compreender a minha posição dentro da minha família, né? E aí as pessoas elas vão criando essas máscaras, elas vão se munindo, né, dessas defesas. E aí quando a gente chega na vida adulta, muitas vezes a gente não consegue reconhecer, porque o falso self ele leva a gente a acreditar que aquele eu criado, aquela persona criada é real. Ela chega a acreditar que aquele ser criado é real. Então, de alguma forma, eu passo a assumir uma identidade e passo a ter um comportamento que eu acredito que é verdadeiro. Que está bom para a época a qual ele está se encontrando, né? Que ele está se vendo. Né? É uma maneira dele sobreviver. É a única maneira que ele tem para sobreviver. Só que o processo, ele te leva a uma escuridão tão grande que você cada dia se distancia mais da sua essência. Então, quanto mais eu acredito nesse falso eu, mais distante do que eu sou eu estou. Conforme o texto que eu li ainda há pouco, né? Nós vamos nos negando a uma série de prazeres, né? E de sofrimentos. Você teve um trauma na sua infância e aquilo foi acobertado pelo seu psique. E você vai o quê? Se enrustindo. A gente já cria essas máscaras e essa defesa para atender um padrão. Para atender um padrão. Então, quando você vai na escola e você não tem condição de ter o tênis da moda, ou quando você vai para um grupo de amigos e você não tem a bicicleta que todo mundo tem, ou quando você vai e você não é atendido, né? E você não consegue se posicionar e fazer parte, se sentir pertencente a um grupo, você naquele momento já começa a criar. Sim. Aí a criança já começa a criar, não, eu tenho uma bicicleta que minha mãe não deixa eu usar, porque eu tenho uma... Para ser aceito na sociedade. E muitas vezes cria-se um comportamento que é alimentado também pelos pais, que é alimentado dentro do nosso processo, né, de educação, na qual o pai tenta suprir essa dor comprando coisas ou atendendo essas necessidades do filho, ao invés de mostrar para ele que a essência dele não está no tênis. No ter, e sim no ser. E que aí ele pode se compreender de outra forma e falar, poxa, eu não tenho esse tênis, eu tenho esse outro. Mas eu sou um cara bacana, eu não sou um cara que merece. Eu não sou a marca do tênis, né? Nem a marca da roupa a qual eu uso, e sim o ser. E aí, essas máscaras, muitas vezes, elas passam a ser reforçadas quando também nesse processo a gente não tem um olhar na infância para aquilo que realmente é valor.
E aí a gente vai construindo outros valores que são diferentes daqueles que a gente quer dar para os nossos filhos, né? Para as crianças, mas que são valores que a gente sustenta. A gente sustenta quando a Sustenta até aonde não começa a causar conflitos interiores. Então, Né? mas De sobrevivência, um dia isso explode, né, Luiz? E de verdade já está causando, porque muitas vezes essa é a máscara do pai. Muitas vezes essa é a máscara... Que deve ser frustrada adequadamente pelo pai até os 6 anos. Não, então, mas às vezes essa frustração não é feita porque essa é a máscara do pai. Sim. Ah, com certeza. Essa é a máscara que ele usa para a sociedade. Né? Ele mostrar que o filho dele não tem o tênis da moda, ou que o filho dele não tem o carrinho não sei o que lá, ou que a filha não tem a boneca não sei o que, é uma dor. É uma dor que ele carrega. E que muitas vezes ele não consegue exercer a essência genuína dele para a sociedade. Como que ele vai sobreviver? Transformar isso no filho dele. Transformar isso. Se ele mostra isso. Se é isso que muitas vezes sustenta o ego dele. Entende? E como? E para a sobrevivência, na atual circunstância a qual a gente se encontra, Luiz, é fundamental, muitas vezes, para termos uma saúde mental equilibrada, fingir de que, ou seja, uma máscara que você acaba criando para sobreviver a isso tudo a qual a gente está passando. Porque criando essa máscara, você não se expõe tanto e sobrevive o que a gente pode chamar dessa metamorfose que a qual nos encontramos, né? De negação, de falta de sentimentos, de amor, de acolhimento e também de estrutura, né? Também. Essa máscara pode ser um filtro, né? De alguma forma. A gente pode criar uma máscara para um grupo de pessoas que hoje me incomodam. Eu não estou afim mais de criar atrito na minha vida. Eu não estou mais afim de ficar batendo boca ou perdendo tempo com ideia que não é bacana, que não condiz com a minha. Ou eu não estou numa vibe hoje de ficar... O que está acontecendo, eu não sei se você está sentindo isso. As pessoas estão ficando, como você mesmo acabou de falar, com um filtro mais refinado. E também tendo, por outro lado, uma irritação muitíssimo aflorada. Porque não estamos tendo mais ter que esmiuçar uma série de coisas que antes esmiuçamos para sobreviver, né, Luiz? Então, mas hoje, né, Kátia? Quando a gente fala assim, hoje eu vou ser, né, eu vou ser menos seletivo, né? Quando eu não vou esmiuçar tanto aquilo porque existia uma necessidade e hoje não, hoje eu não estou. Eu passo a ter também um comportamento. Muitas vezes a gente passa a negar aquilo que a gente é. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Aonde aquilo que você usa, aquilo que você coloca e aquela máscara que você cria para o mundo vai também ferir a tua essência. Sim. Ter prioridade, né? Muitas vezes negamos e não nos damos você o direito de ser. E aí você começa a negar. Só nos cobramos. E aí quando você nega a sua verdade, quando você nega aquilo que você é, você passa, de alguma forma, a entrar num processo involutivo, né? Você para de evoluir, você para de se conhecer. Tem uma frase que eu adoro de Jung, que ele diz: somente aquilo que nós realmente somos tem o poder de nos curar. Na essência. Essa é uma frase incrível, né? Somente aquilo que nós realmente somos vai curar nossas dores. Somente olhando para as nossas dores é que a gente vai conseguir a cura delas. E aí, nesse momento que a gente vive hoje, olhar para aquilo que dói, no meio de uma situação tão difícil que a gente vive, é muito mais difícil. Ele vem potencializar. Muito mais.
né? Por outro lado, eu vejo que as pessoas estão tendo uma flexibilidade maior para com elas mesmas. Tipo, eu Então, vou fazer precisa. se eu quiser, eu Então, a gente vou precisa ver me também dar o direito. o que é mecanismo de defesa e o que é realmente estar flexível consigo mesmo, né? Porque eu falar, eu vou fazer quando eu quiser e eu passar a procrastinar, né? E não fazer Também não é nada, tão é um legal. problema. É um problema Sim. muito grande. Isso Mas precisa. também não precisamos pegar tão pesado, né, Luiz? Não estou E eu afim acho que, hoje. Hoje eu estou que afim de ficar de besterol vendo série na Netflix. Tudo bem, tudo bem. Não pode se e é tornar uma positivo. rotina. E é positivo. É E é positivo, positivo você colocar, né? A gente nasce no princípio do prazer. Então com certeza. a gente vai buscar coisas que nos deem prazer. Mas de alguma maneira, a gente vai passar também a olhar a nossa vida dentro dessa caixinha que a gente se colocou, que é a nossa casa, e isolado, e sem ter uma rotina fora de casa todos os dias, na qual a gente vai entender, né, aquilo que a gente necessita. Porque só a gente com a gente mesmo que a gente vai conseguir olhar aquilo que faz mal pra gente. Só olhando para aquilo, né, que realmente a gente é e que a gente tem como essência, é que a gente vai conseguir curar as nossas dores. Essa é uma premissa que não dá para fugir dela. Não dá, não dá. Independente do que você for fazer, do que você for olhar, independente da forma que você for buscar a cura. Se você não olhar para sua dor, se você não entender que é somente olhando para o seu interior, para a sua essência, é que você vai conseguir se curar daquilo que te faz mal, a gente vai passar a vida inteira se mascarando e colocando, Devagando numa cura que talvez não venha a acontecer. e criando personas que vão viver para atender a necessidade do outro, o desejo do outro, porque essas personas, elas sempre nascem para atender o que se espera delas. Essas Então, pessoas estão surgindo muito, hein, Luiz? Elas estão mas pipocando demais. Por estarmos dentro da caixinha, ou seja, da casa, as pessoas estão se reinventando. e se Muito. revelando. Se E se... revelando isso. Então, quando você olha hoje numa rede social, em plena pandemia, vivendo um momento político super delicado como a gente vive, passando por momentos tão tristes como a gente tem passado no Vê? nosso país, Sim, né? muito. Com tantas pessoas contaminadas, com milhares de mortos, e vivendo, né, essa ansiedade, porque de qualquer forma, a gente quando olha a ansiedade é um problema do futuro, é o medo Sim. do futuro, né? A depressão é do passado, o futuro é a ansiedade. E aí a gente para e cria uma máscara social. E aí eu passo a me mostrar, né, dentro da sociedade e me comportar daquela forma que as pessoas esperam de mim. Usar o exemplo da menina que fez a festa, que foi pega na festa. Ela Foi teve pega na festa, ainda filmou a festa, fazendo as uma festa, besteiras. ela já tinha tido já tinha sido detectada com a Covid-19 no casamento da irmã. Sim. Falou, fez todo um vídeo bonito, se mostrou para a sociedade, né, com milhões de pessoas seguindo e buscando aquele conteúdo dela. Aí a amiga dela sai de um programa lá, de um reality show, ela vai dar uma festa para um monte de gente, para Total irresponsabilidade. com total irresponsabilidade, indo contra tudo aquilo que ela fez, porque aquele depoimento é uma máscara. Né? Sim. Eu vou criar uma persona que vai atender a necessidade, aquilo que esperam de mim. E aí, no momento de sem lucidez, né? Um momento que Nenhuma, por causa da bebida. estava dona dos sentidos dela, ela resolveu ligar a câmera e mostrar a festa mesmo, falar que ali eles tinham festa, que eles tomavam champanhe não sei do que ali eles eram felizes. E ela, de alguma forma, ela voltou a encontrar o eu verdadeiro dela. Sim. Né? Então, as Ela foi máscaras massacrada, né, pela mídia e tudo mais.
Mas coitada, é uma coitada. É uma Ela tá ali, coitada. Ela ela tá ali, simplesmente ela tá ali detonou com a vida para criar dela, né? conteúdo. Ela tá ali para criar conteúdo que as pessoas querem ouvir. Ela tá ali para alimentar a fantasia das pessoas. Então, Também foi as pessoas ótimo você ter compram tocado aquilo, nisso, Luiz. né? Elas compram Gente, aquilo. galera, preste bem atenção aos profissionais a qual vocês seguem, quem vocês seguem na internet. Eu tenho visto absurdos, absurdos, até mesmo dentro de conteúdos profissionalizantes e profissionais, né? As pessoas falando coisas que não existem. Tem psicanalistas, psiquiatras e outros afins falando um monte de coisa que não é a real. Filtrem, gente, filtrem o que vocês estão vendo e ouvindo. Nem tudo que parece ser é. Então, Até porque, né, cuidado. existe também um oportunismo, né? Sim. Existe E oportunismo. como, Luiz? Então, a pessoa ela cria ela vê uma oportunidade e aí ela tenta trazer uma solução mágica, seja através de um processo emocional, seja através de um conteúdo, enfim. E a gente tem Uma que duvidar. falta, né? Até mesmo para cobrir uma falta interior que ela tenha. Sim, mas sempre vai partir da falta É? dela, né? A partir do Sim. momento que você não tem esse discernimento de olhar para o outro, né? De ter empatia pelo outro, de olhar para a dor do outro, e em cima do que o outro sofre, eu buscar uma oportunidade que ainda vou colocar o outro para baixo, que eu vou tirar o outro da linha correta, isso é um absurdo, Do né? eixo, né? Aí a gente já nem fala de máscara, a gente fala de mau caratismo, né? E a gente tem que Não. separar, porque o mau caráter, ele age de forma consciente. As máscaras que são criadas para a gente sobreviver na sociedade, elas são inconscientes, elas são criadas para a gente se defender, Sim. né? Muitas vezes, para o nosso ego se defender da dor, Como se fosse uma armadura. como se fosse uma armadura. E aí, quando a gente busca consciência, quando a gente tem elucidação do que a gente é e dos porquês das nossas dores, elas se desfazem. E aí eu não preciso mais viver algo que eu não sou, porque eu criei dentro de mim, eu introjetei um outro valor que atendeu aquela dor que eu tinha, que ressignificou aquilo na origem. Porque tudo vai ter que ser ressignificado na origem. Todo processo de dor, de falta, de ausência, de medo, eu posso até usar um termo mais para a gente entender um pouco mais, realmente daquilo que traz, né, a nossa dor e que se repete, e que entra em looping na nossa vida durante os anos, tudo que a gente olha é algo que já foi construído, né? É algo que Que a gente está foi lá construindo calado no íntimo. e que estava calado no íntimo. É essa pegada. Porque nesse momento de silêncio, imagina você, eu tô em Tendo que casa, conviver com você, eu tô né? em casa sozinho. Então, eu e a Pituca é minha cachorrinha. Então, quando começou esse isolamento, eu falei assim, nossa, Pituca, a gente vai ter que se apurar. Inteiro, eu e você só. E aí eu falei assim, nossa, se tivesse mais gente aqui, se eu tivesse na casa de alguém, eu não pensei até em ir para minha irmã, em ir para algum lugar para sobreviver com outras pessoas. Por outro lado, eu ouço as pessoas me contando em sessão que, nossa senhora, eu devia ter ido para casa de praia para a gente ficar aqui, ter deixado ela com as crianças, ou ele ter ficado não sei o quê, porque tá Eu difícil. estou passando por isso também. Kátia, eu estou casada há 15 anos, mas eu saía de manhã para ir trabalhar, chegava de noite, a moça que faz os serviços dentro de casa, a minha ajudante, já deixava tudo mastigado. Eu não sabia que meu marido tinha as manias que ele tem, os toques que ele tem. Kátia, eu estou apavorada. Aonde Como estava dá esse homem que trabalho, eu não vi? e como dá trabalho manter uma relação 24 horas por dia. E como dá trabalho você compreender e olhar para o outro
e olhar, né, o copo meio cheio em algumas situações, onde o outro também tem dor, onde o outro também tem frustração, onde o outro também tem necessidade, onde o outro também tem uma expectativa dele com a gente. E, em alguns momentos, não saber lidar e buscar o equilíbrio dentro dessas relações. É muito doido isso. Muito, muito, muito. Muito louca, porque a gente continua sendo um ser biopsicossocial e espiritual, né? E a gente entrava nesse relacionamento social, sendo que a gente está vivendo um momento de isolamento. Então eu devia ter, né? Eu tô preso numa ilha deserta com uma pessoa e ainda tenho um problema com ela. Eu tenho que me unir a essa pessoa, né? Eu tenho que passar a olhar e entender o que ele carrega, porque é ele que vai estar naquela ilha deserta comigo. É ele que Sim, vai mas entender. existe muito questionamento, né? Muitas pacientes viram para mim e falam assim: hoje eu estou me questionando se eu realmente o amo, ou o Porque, tolero, ou porque estou acomodada. quando eu passo a olhar para a minha essência, né, e eu chego mais perto da minha essência, eu vou quebrando também alguns comportamentos e alguns valores que são colocados, introjetados na gente goela abaixo. Né? Valores morais, valores Religiosos. de papel dentro da relação. Sim, sim. A gente olha o estado de São Paulo, ele está registrando 50% mais reclamações e denúncias de violência doméstica do que ele denunciava antes dessa pandemia. Da quarentena. Essas mulheres já apanhavam. Elas já eram agredidas. Eu vi há pouco tempo, Luiz, uma propaganda, ela totalmente muda. Ela falando não, ela mostrando cartazes, dizendo: não posso falar porque eu estou me resguardando a uma retaliação do meu agressor. Por isso eu não posso falar. Denuncie, denuncie. E hoje a gente tem esse comportamento, né? Isso vai além da máscara, tá? Quando a gente chega nesse estágio, a gente já não está falando de máscara. A gente já fala de um abuso consciente, porque o camarada que desce a mão na esposa, ele não é inconsciente, ele é consciente. Ele é consciente de um papel que ele acredita que ele tem e de um poder que ele acredita que ele tem. Aí sim. E vice-versa, viu, Luiz? Porque eu conheço mulheres que batem nos homens. Tá. Aí é a mesma coisa. A agressão mesma coisa. É 99,9% a parte frágil é a mulher. Né? A gente vai ter 0,01% da mulher que lasca a mão no marido. Mas 99,9% é a parte feminina que sofre agressão. Isso daí já é introjetado na nossa criação. A mulher é criada nesse processo para limpar a casa. A mulher é criada para fazer a comida. A mulher ganha a cozinha quando é criança e ganha boneca com vassourinha. Vassourinha, carrinho de bebê, de ir à feira. Para criar para construir um padrão social na qual a mulher já é colocada desde que ela nasce. E o menino não, ganha um carro, ele ganha um helicóptero, ele ganha um barco. Uma metralhadora, um revólver. Mas os pais mais irresponsáveis, né? Que não conseguem entender que eles constroem valores. Sim. Enfim, mas dentro do valor de cada um dá aquilo que acha que ele dá. Mas a mulher está sempre no papel secundário da sociedade. Então, quando a gente fala da mulher, e que a mulher, nesse momento, ela volta e reavalia a essência dela, eu digo a mulher que no dia a dia, né, que no dia a dia é subestimada, que dentro da empresa que ela trabalha, ela ganha menos do que o cara que faz menos que ela. Isso é... Eu nem vou falar, que eu costumo dizer, geralmente. É de cair o forever. É de cair. E que muitas vezes, Kátia, essa mesma mulher, e hoje é fato, as mulheres atingem um nível de formação muito maior que o do homem. Um patamar maior, sem sombra de dúvida.
pós-graduada, com MBA, ganhando menos que um cara que às vezes tem uma faculdade só, mas porque ele está no papel masculino dentro de uma empresa. Então, tudo isso vai se quebrando. E esse processo que a gente vive hoje, esse processo de isolamento, ele vai trazendo à tona esse olhar para a nossa essência. E quando a gente busca a nossa essência, entende o significado do que a gente quer para a nossa vida, e de alguma forma entende aquilo que a gente recalcou, e passa a não aceitar mais aquela dor, a gente vai criar um comportamento libertador, que é realmente quebrar essas máscaras e se posicionar para o mundo. Sair para um novo mundo, um novo eu, né? Forma novo diferente. mundo, um novo eu. Na verdade, é o meu eu original. Sim, que Não estava é camuflado através de máscara para sobreviver. O falso self. Eu volto a atender, a descobrir o meu verdadeiro self. Eu passo a expor para o mundo o meu verdadeiro self, o meu verdadeiro eu, né? A minha verdadeira essência. Porque é na self que está a essência. Então, gente, nós vamos continuar com a live. Você vai ser aberto agora a perguntas. Se tiver alguém aí querendo fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade, tá? Plausível e dentro do contexto a qual nós estamos falando. Vamos deixar isso claro. Então, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta tanto para mim quanto para o Luiz. Nós dois juntos. Eu não estou vendo nada aqui. Ficou mudo aí? Não, eu estou vendo, mas você falou que eu não estou conseguindo ver a... Eu não sei se povo, não tem nenhum... Eu leio. Se surgir algum tipo de pergunta, vocês têm agora 5 minutos para fazer isso. Tá bom, gente? Sei se entra pela sua página, mas eu não enxergo nada. Tá aqui, perto, embaixo, onde você se encontra, elas começam a falar. E estão falando. Então você traduz aí. Tá bom. Enquanto isso, Luiz, temos hoje em dia um índice, um alto índice, que podemos dizer, não querendo levar para esse lado, que é o suicídio, onde a maioria das pessoas se encontram sozinhas e não estão conseguindo conviver com elas, né? As dores são muitíssimo grandes e não deixam com que elas sobrevivam no dia a dia, sendo capazes até mesmo de fazer uma besteira. Né? E com isso eu quero criar um alerta. Procurem, existem vários centros de apoio. Eu mesma tenho 2 grupos de apoio no WhatsApp, onde eu dou um suporte. Tanto eu quanto o Luiz. Nós dois, como psicanalistas, abrangemos um campo de pessoas onde nós damos um suporte. Então, não hesitem em entrar em contato, tanto comigo como com o Luiz, pelo direct, entendeu? Estamos aí para ajudar. Você não se encontra sozinho nessa. E esse é um processo, né, que geralmente ele traz consigo um comportamento depressivo, né? Sim, sem sombra de dúvida. A gente tira a vida pela dor passada, pela depressão. Então, a depressão, ela tem que ser levada com respeito. Porque, às vezes, as pessoas estão pedindo ajuda e as pessoas que estão do lado, elas não conseguem entender que ali existe uma dor, ali existe uma pessoa que precisa ser acolhida, ali tem uma pessoa que precisa de ajuda. Ajuda profissional. Né? Quantas pessoas a gente não atende na clínica que ficam envergonhadas de estar vindo buscar ajuda? Até mesmo de se abrir. E às vezes a pessoa diz assim, nossa, olha que ponto que eu cheguei, de ter que vir fazer psicanálise, de ter que buscar terapia, de ter que buscar... Gente, o processo do autoconhecimento, né, o processo da ajuda, ele sempre vai te levar a ficar mais forte, a conhecer a tua essência, a olhar para suas dores e ressignificar tudo aquilo que você tem dentro de você. Então, eu vejo que a gente precisa ser generoso com o outro, que é uma outra próximo, palavra né? que eu entendo muito hoje, né, a generosidade daqueles que estão necessitados,
mas também ser generoso com a necessidade emocional. E não abrir mão, né, de acolher as pessoas que a gente sente que elas precisam. Porque para a pessoa chegar nesse estágio de tirar a vida, ela já pediu muitos socorros e não foi ouvida. Sim. Ela já vem dando há muito tempo. Nós estamos com as perguntas aqui, Luiz. Eu vou ter que mexer aqui para ler. Como a mulher começa a perceber que está em depressão, está entrando dentro de uma depressão? Minha filha tem depressão, mas não consigo ajudar ela a ir fazer uma terapia. Ela não aceita. Quais os primeiros sintomas da depressão? Sinalizar ajuda ou atender, tentar ajudar alguém é complicado demais. Vamos fatiar? Vamos fatiar. Vamos nessa. Aí é que eu gosto. O que mostra a depressão? Para a gente entender. Quais são os primeiros sintomas da depressão? A depressão, ela é uma dor do passado. Ela está sempre vinculada a algo que aconteceu no passado. Mas ela traz consigo uma dor física. Então, angústia, tristeza, falta de pertencimento. De pertencimento, né? Não se sentir pertencente a nenhum grupo. Então, amada. As pessoas, ela não reconhece o sentimento do outro, não reconhece o amor. Muitas vezes ela até tem, né? Com certeza essa mãe, ela ama a filha, mas ela não consegue olhar. Mas a depressão... Frustrações, né? As frustrações, que são aquilo que recalca. Então, todo esse pacote de dor do passado, ele traz a gente para um estágio de dor profunda. Então, a gente para de ter desejo pela vida. A depressão é a falta de desejo. É a depressão mesmo, é o fundo, é o buraco. A vontade de querer seguir e dar o primeiro passo para sair daquilo. Exato. E você não consegue, você fica imobilizado. A gente vive momentos melancólicos, a gente vai ter momentos melancólicos. Dias que a gente está mais triste ou que a gente está mais cabisbaixo, que a gente não está muito afim. Mas a depressão é essa dor contínua. É a dor da alma, isso mesmo, Lili. É a dor da alma, exatamente. É a dor da alma. Quando você, dentro de si, passa a não se reconhecer. Você passa a não entender o propósito da sua vida. A vida passa a não trazer mais alegria. Tudo é para o entristecer. Exato. Que vai fazendo com que você vá se murchando. A pessoa só procrastina, a pessoa ela passa a não interagir, ela passa a não ter mais prazer nas atividades que ela faz. E de alguma forma ela já está num processo. Esse processo a gente tem que olhar. Porque muitas pessoas, quando estão nesse processo, usam máscaras. Elas usam máscaras para mostrar que estão bem para a sociedade. Em algum momento, a gente às vezes não percebe que o outro está em sofrimento, que o outro está em dor. Até porque a gente é egoísta por essência. Muito. Fica achando que a pessoa não entrou em contato com você porque está vivendo uma vida de maravilhas, enquanto que, no entanto, não é isso. Ela não quer contato com o lado externo de quem quer que seja. Não é você ou aquele, e sim é ela. É ela. Temos que parar e ter uma visão mais amplificada do outro, acolher mais, se importar mais. Nesse momento a qual estamos passando, é importantíssimo até darmos uma atenção um pouco maior, principalmente para os idosos e as crianças, né? Esses idosos, eles estão passando por uma situação, nós jamais pensamos que estaríamos passando por isso. Você imagina isso para um idoso que sempre viveu abertamente, nunca imaginou uma coisa dessa, não entra no patamar de consciência dele e está enclausurado. Esta é a maneira a qual eles falam. Entende, né? Que ela chegou num estágio da vida que nem sair de casa mais eu posso.
Já estou da metade para o final e ainda estou... E às vezes está no último quarto. Eu estou falando com propriedade do que eu estou falando, que minha mãe está aí de 86 anos, se eu errar, eu estou frita. Mas ela fala isso para mim, o que mais falta acontecer nesse mundo? É isso mesmo. E de alguma maneira, né, Kátia, quando a gente fala nesse processo todo, a gente tem que identificar, né? Porque tem máscaras que elas afastam a gente da nossa dor, mas que elas não curam a nossa dor. Né? Estão falando aqui, Luiz, ficar vendo a felicidade do outro nas redes sociais piora muito isso também. A pessoa acha que a vida dela é ruim. A rede social não é verdadeira. Então, mas aí, Kátia, o quanto também eu preciso olhar para a vida do outro... Ficar vasculhando a vida do outro, enquanto isso infla o seu ego. E o quanto eu olho para a vida do outro e eu também não tenho a capacidade de admirar a felicidade do outro. Sim, e até mesmo de questionar. Gente, eu sou muito realista e pé no chão. Ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% mal, todo mundo anda numa montanha russa, viver é isso, experienciar sentimentos novos, situações novas e saber lidar com elas. Exato. Né? É legal isso. Quando eu crio uma rotina dentro da minha vida, na qual a rede social passa a ser o meu parâmetro, tem alguma coisa errada já comigo. Tem alguma necessidade, tem alguma falta. Tem algo que eu preciso voltar para dentro de mim e buscar, porque eu estou buscando fora algo que eu não estou querendo olhar para dentro. Sim. Eu estou querendo me alimentar de uma condição e de um conteúdo que, vamos ser sinceros, ele é efêmero, ele é raso, né? Superficial. Eu estou fazendo da rede social e da página dos meus amigos a minha referência de vida e não estou conseguindo acompanhar isso de forma saudável e isso me faz sofrer, é sinal que eu tenho que olhar para a minha dor. Sim. Sinal que eu tenho alguma coisa errada dentro de mim. Se eu não consigo entrar na sua página e vibrar também com o seu sucesso, e eu estou tentando buscar uma vida real lá dentro que para mim não existe, eu preciso mudar o meu ciclo de olhar, a minha forma de ver. Eu preciso de sentir também. Isso está te incomodando por quê? Por que isso te incomoda tanto? Se questionar. E cuidado com os excessos, né? E cuidado com os excessos. Em tudo, né, Luiz? Esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Esconde uma falta. Então, a tecnologia, ela supre algumas coisas e a gente vai no excesso ali porque a gente tem alguma falta. A gente não está conseguindo olhar para a gente de alguma maneira. Então, entender que dentro disso, eu vou criar um padrão que se repete para atender a necessidade do outro. E quantas vezes, né, eu também estou colocando a fotinho feliz lá, no almocinho feliz em família, e repetindo um modelo que não é real, né? Eu concordo, mas a pessoa depressiva não pensa assim, infelizmente. Então, a pessoa depressiva não consegue nem, às vezes, pensar. Não enxerga nada. Ela está dentro de uma dor que isso causa um sofrimento absurdo dentro dela. E se a gente for olhar o nosso processo, né, o processo de vivência das nossas depressões, a primeira linha é negar. É sempre negar ajuda. É sempre negar o fato. Se você for trabalhar... Eu não preciso, eu vou sair disso numa boa. Eu vou sair disso. E muitas vezes o meio coloca ela a negar. Porque precisar de ajuda profissional num momento desse... precisar de terapia, precisar de, às vezes, intervenção medicamentosa. Sim. Né? Quando os pacientes não chegam, a gente fala que você está precisando de remédio. A gente precisa trabalhar, descer esse processo para a gente poder olhar aquilo tudo. Aceitar aí, isso, o processo da aceitação. Mas aí na família, existe um julgamento. Entre os amigos, existe um julgamento. Então, todo esse processo que a gente olha... e que a gente busca essas respostas, a gente precisa ter também
a paciência, o cuidado, o olhar. Por que olhar para o outro? O quanto da gente tá disponível para o outro hoje, Sim. né? Essa mãe vai ter que sentar com essa filha, essa mãe vai ter que olhar essa filha, vai ter que acolher a dor dessa filha. E aí existem valores não só sociais, mas valores religiosos. Existem valores, né, que são os morais que a gente cria dentro da nossa cabeça e que a gente vai ter que olhar. Mas a depressão, assim como a cura, ela enaltece a nossa essência, a dor, ela destrói a nossa essência. Sim. E aí a gente se distancia daquilo que a gente tem, né? Da nossa primária, né? Que é o nosso eu, que é a nossa essência. Eu vou precisar dar um recado rápido. Eu acho que está no fim já. Temos 2 minutos. O negócio é o seguinte, gente. Muitas pessoas me questionam, mas existe troca de energia fazendo terapia online? Sim, existe. Eu colho excelentes resultados com a terapia online. Todos os meus pacientes estão em tratamento numa terapia online, entendeu? Então, estão evoluindo, estão crescendo, estão se debatendo conforme o processo em si a qual estamos passando. Tanto eu quanto o Luiz, eu tenho certeza disso. Excelentes resultados eu colho em qualquer lugar do mundo. A internet está aí para isso, né, Luiz? A gente quebrou paradigma. A gente quebrou paradigma. Eu adoro o setting, eu adoro atender na clínica, adoro atender. Eu também. Mas hoje você descobre... É o que tem para hoje. Não, mas é um recurso que a gente, às vezes, sempre julgou de forma errada, porque foi condicionado a atender na clínica, e que hoje você tem resultados tão bons e tão satisfatórios. Eu tinha muito pouco atendimento online. E hoje temos 1 minuto, Luiz. Vai encerrar a live. Legal, Catinha. Obrigado pelo teu convite. Imagina, é um prazer imenso. Você sabe que você mora no meu coração. Gente, eu estou à disposição. Quem precisar de terapia... Pode entrar em contato. Eu já postei aí embaixo o endereço do Luiz dentro do Instagram, que é o Canzoá de Preto. Canzoá de Preto, né? Então, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Que a gente possa passar por essa metamorfose de boa, todos com muita saúde espiritual, física e principalmente mental. Não se esqueçam, eu amo vocês, ó. Beijos. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Luiz. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.